Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos. Estamos mais uma vez de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Neste vídeo nós gravamos as lições de adulto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que são publicadas trimestralmente. A cada trimestre, um novo tema muito interessante e muito pertinente para a igreja. Esse trimestre, nós estaremos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta lição que eu estou apresentando para vocês, lição nova desse trimestre, né? E estamos estudando muitos assuntos interessantes. Estudamos a primeira lição, que foi a ascensão de Salomão e a construção do templo. Você vai encontrar aí na playlist desse canal, nessa lição e muitas outras que nós já comentamos. Já estamos caminhando aí para 180 lições aproximadamente gravadas, né? Todas essas lições, elas são gravadas em 10 tópicos, né? Nós damos uma sistematizada em todo o assunto e vai te ajudando. E uma vez ou outra nós acrescentamos um tópico novo, uma nova ideia, para que possa dar aí uma maior amplitude ao nosso conhecimento. Muito bem, meus queridos. A lição que vamos comentar hoje é a lição número 2, que será estudada dia 11 de julho de 2021. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Se você ainda não é inscrito neste canal, que é um canal muito interessante, eu aconselho a você que se inscreva, ative aí o sininho, né, de todas as notificações, você vai estar recebendo. Toda segunda-feira, fielmente, nós publicamos a lição do próximo domingo. E dentro deste canal, você ainda consegue assistir todo sábado o vídeo que nós gravamos denominado Flechas de Sabedoria, onde nós lemos um texto bíblico, geralmente um texto pequeno, e contamos uma ilustração, e em seguida retiramos 3 lições, aliás, 5 lições, que nós chamamos de flechas de sabedoria. Dá para você montar um sermão, uma pregação, muito útil para você, não é, aplicar aí na sua igreja. Muito bem, também nós pedimos que você, aí onde tem essa mãozinha, dê o seu like, se você gostar do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. De repente você conhece o canal, mas o pastor da sua igreja não conhece, o superintendente da escola dominical não conhece, então divulgue este canal. E também tem o local aí onde você pode fazer o seu comentário e dizer a cidade abençoada de onde você está assistindo esse vídeo. Muito bem, queridos, lição número 2, para 11 de julho de 2021, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O nosso textuário diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. A verdade prática nos diz: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Olha que coisa maravilhosa. A leitura bíblica é um pouquinho extensa, mas nós vamos ler. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Depois nós vamos para os versículos 13, 14 e depois do 26 ao 29. Então vamos à leitura. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim,
E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, e estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele, lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, e Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um bezerro em Betel e colocou o outro em Dan. Muito bem. Nossa introdução vai dizer assim: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono, conforme o primeiro livro dos Reis, 11:43. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes. O reino do norte, Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, Judá, com 2 tribos. A fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida. Então, irmãos, uma lição muito interessante. Pela leitura, pela introdução, já dá para a gente entender o contexto que nós vamos trabalhar. Muito bem, a nossa lição ela consta dessa introdução que nós lemos. Depois ela tem o primeiro tópico que fala sobre as principais causas da cisão ou da divisão, que foi a carga pesada de Salomão, E também o segundo subtópico, a divisão do reino. Temos aqui no segundo tópico os erros de Roboão, que aí nós temos no subtópico a repetição dos erros de Salomão, os maus conselhos dos amigos de Roboão e o cuidado com os conselhos. E o nosso terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Subtópico 1, a rebeldia de Jeroboão. Subtópico 2, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Terceiro subtópico, consequências da idolatria. E, por fim, uma conclusão. Então, irmãos, como de costume, após ler toda essa lição, nós construímos aqui, então, 10 tópicos que passaremos a falar para você ir anotando e, de repente, abrindo aí a sua ideia para o comentário da lição. Então, vamos, irmãos, para o primeiro tópico que nós anotamos aqui. Roboão e os conselhos no tempo da fragilidade. Muito bem, nós temos sempre falado e ensinado na igreja e dizemos: irmãos, no tempo da fragilidade não é tempo de tomar decisões, não é tempo de dar respostas. Anote
esta observação importante. Por que eu coloquei aqui Roboão e os conselhos no tempo da fragilidade? Primeiro, ele estava assumindo o trono. E a gente, quando chega numa posição, nós não conhecemos tudo. Por mais que você ande lado a lado com a pessoa que era o titular daquela pasta, daquela carteira, daquela igreja, daquela congregação, por mais que a gente ande lado a lado com ele, mas uma coisa, irmãos, é andar pegado no volante, dirigindo o carro, e outra coisa é você andar no banco do carona. Quando você vem sentar onde o motorista estava sentado, você vai ver que dezenas de preocupações que você não tinha no banco do carona, vai ter agora na poltrona principal do motorista. Então, Roboão nunca tinha sido rei, não é? Nós aprendemos já, não é, que o rei era Davi, Davi ficou velho porque tudo passa, né? E Salomão foi o sucessor do rei Davi. E Salomão teve um reinado de muita glória, foi um tempo de paz, muito respeito, né, pelas nações circunvizinhas, um trono estabelecido. Davi deixou tudo pronto, né, inclusive material para ele construir o templo. E Salomão, ele é um grande diplomata, né, ele interage com aqueles reis que estão ao seu redor. Reis pagam tributo a Salomão, Salomão tem riquezas, né, e sabedoria inigualáveis. E Salomão, nós sabemos que Salomão termina se perdendo por causa das muitas mulheres que ele casou, mulheres de outras nações que trouxeram seus cultos idólatras. E Salomão termina se perdendo, né, no comando da nação, ele chega a cometer idolatria, né? Mas era o filho de Davi e Deus prometeu que no seu reinado não iria partir o reino de Israel, mas que no reinado do seu filho isso aconteceria. E nós vemos aqui que Salomão morreu, quem toma posse no trono de Israel? Roboão. E quando Roboão toma posse, não é, ele parte para as decisões, e isso não é fácil. E aí ele convoca os anciãos e pergunta como ele deve proceder, né, diante do povo, porque o povo veio reclamar, não é, que o jugo estava muito pesado, né, os tributos estavam muito pesados, as despesas estavam muito pesadas, né, o povo estava quase que entrando no regime de escravidão, a coisa estava muito difícil, não é? E eles queriam que Roboão aliviasse essa carga, principalmente carga tributária, né? Porque a glória que Salomão vivia, né? Toda aquela corte, isso tem um preço. E ele, ao invés de ouvir o conselho dos anciãos, né? Os anciãos disseram, olha, fale, eu vou parafrasear aqui, né, irmãos? Fale benignamente com o povo, atenda o povo, seja servo do povo. Ele ouve o conselho dos anciãos, guarda no bolso e chama os jovens que cresceram com ele, jovens imaturos. E aí os jovens dizem, não, diga para o povo aí que se Salomão apertou, você vai apertar dobrado, não é? Numa paráfrase aqui, né? Porque ele usa outros termos aqui, né? Mas o resumo é esse, né? Diga ao povo que Salomão apertou pouco, quem vai apertar mesmo para rachar vai ser você. E aí, meus queridos, o povo já está com Jeroboão. Jeroboão tem uma história, ele foi servo de Salomão, mas ele se rebela contra Salomão, ele já tem uma certa liderança, voltou do Egito, quando soube da morte de Salomão, e claro, já está se organizando com o povo. A depender da resposta de Roboão, a gente rompe com Roboão. E já era profecia que ele seria rei, né, das 10 tribos, e que, para que a lâmpada de Davi não se apagasse, né, o filho dele ficaria então com 2 tribos. Esse é o contexto, né, geral. Então, o primeiro tópico nós vamos ver aqui, Roboão, em um começo, né, ele foi muito imprudente na sua resposta. Tanto que a resposta que ele dá é imprudente, que ele promove praticamente a cisão, a partilha do reino. Então, queridos, tempo de fragilidade não é tempo de tomar decisões.
Cuidado quando você assume com aqueles que chegam logo perto de você. No nosso contexto, às vezes você assume uma igreja, assume uma congregação, assume um departamento e muita gente chega perto de você e você não conhece ninguém, não conhece o contexto geral, não conhece a história daquela igreja, da congregação, daquele departamento e muitas vezes você toma uma decisão e ao invés de a coisa prosperar, muitas vezes há um racha, pessoas ficam tristes, pessoas morrem na fé e etc. Então, tempo de fragilidade eu me refiro a esse tempo em que ele não conhece bem as coisas ainda, a sua inexperiência, né? E ele deveria ter sido mais paciente, aguardar mais um tempo. Olha, nós vamos ver aqui como é que está o caixa, né? Vamos ver aqui como é que está a organização disso aqui e ver o que a gente pode melhorar. Mas ele, né, no tempo da fragilidade, deu respostas. Então, irmãos, eu coloco para vocês, né, um primeiro conselho de sabedoria. Né? Não tome decisões, não dê respostas, né, no tempo da fragilidade. Não venda coisas no tempo da fragilidade. Né? Às vezes a pessoa, em outro contexto, né? Às vezes morre a mãe, morre o pai, fica uma casa, aí a pessoa ainda nem passou o luto, está fragilizado, está triste, está desanimado, daqui a pouco entrega aquela casa que era uma herança com um determinado valor, entrega por qualquer valor. Então, não tome decisão, feche a porta, deixa o tempo passar e quando a poeira baixar, quando a maré baixar, você então toma decisões. Eu penso que esse tempo de fragilidade na vida de Roboão fez com que ele tomasse uma decisão infeliz. Segundo lugar, Roboão e os conselhos imaturos. Quem Roboão resolve atender, irmãos? Atender os jovens, né? Que diz aqui no versículo 10, os jovens que haviam crescido com ele. E essa turma deu um conselho precipitado, não é? Um conselho que é próprio, né, dos jovens, né? Um conselho no impulso, no ímpeto. E isso é muito perigoso. Você não pode andar por ímpeto, por impulso, não é? Às vezes por um momento assim, não é? Você sair tomando decisões. Então nós vamos ver aqui do versículo 8 ao versículo 13. Preste atenção nessa leitura. Olha, porém ele, Roboão, deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado. Quem são os anciãos? São os mais velhos, irmãos, os mais experientes, que já estavam com Salomão. Quantos anos esses homens trabalharam com Salomão? Já conhecia tudo, conhecia o que dava certo, conhecia o que não dava certo, viram os acertos e viram os erros de Salomão. A gente tem que ter muito cuidado, você não pode desprezar o conselho de uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa madura, uma pessoa que já percorreu estradas que você ainda nem sonha em percorrer, né? Então, veja só, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes, Roboão, perguntando, né? O que é que vocês aconselham que nós respondamos a este povo que me falou, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo, assim falarás este povo que te falou, dizendo, teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. O comentarista coloca esses lombos como a coxa. Então ele estava dizendo que meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. O que é que ele estava dizendo? Né? Que ele ia tomar atitudes mais duras, mais pesadas. Né? O nome disso é opressão. Ninguém quer ser oprimido. As pessoas querem ser cuidadas e não oprimidas. A opressão é para a ditadura. Nós não vivemos debaixo de uma ditadura. Então, queridos, nós vemos aí o ímpeto dos jovens, né? Conselhos imaturos. Outro perigo aqui, familiaridades. Não misture ministério com família. Não misture ministério com amizade. Porque muitas vezes a gente fica refém da amizade, fica refém
da parentela. Existem pessoas hoje que não conseguem governar, porque quem manda é a família. Então, isso é trágico, né? Eu sou pastor de uma igreja. Quem conduz a igreja ali sou eu, debaixo da bênção do meu pastor presidente aqui. Não é filho, não é esposa, não é parente, não são essas coisas que vão tomar as diretrizes da igreja. São pessoas que estão do nosso lado, dão um conselho, você escuta, você ouve também, não é? Mas você está com o cajado na mão, você é o líder do grupo, você é o líder da congregação. Né? Então, queridos, familiaridades é coisa muito perigosa. É nesse contexto que nasce padrinho, que nasce afilhado e começa a complicação dentro da obra de Deus. Então, família aqui à parte, ministério é outra coisa. Amizade aqui à parte, ministério é outra coisa. Muito bem. Então, Roboão e os conselhos imaturos. Terceiro lugar, Roboão desviado pelo orgulho. A nossa lição vai tratar sobre isso, né? No tópico 2 e subtópico 3, nós vamos ver esta observação muito interessante. Veja só, tópico 2, subtópico 3, o cuidado com os conselhos. Veja só, quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. O orgulho, né, é um pecado que fica embutido muitas vezes e que vai levar muita gente para o inferno. Né? Porque a gente pensa que pecado é só prostituição, adultério e tal, mas orgulho, né, prepotência, isso são pecados que vai levar muita gente para o inferno também. Eu tenho ensinado na igreja e digo sempre, olha, o orgulho, ele é o pai de todos os pecados. Se Roboão não fosse orgulhoso, ele fosse uma pessoa humilde, ele não teria tomado a decisão que ele tomou. Então, veja bem, ele como liderança maior da nação, né, ele deveria ser um servo da nação, mesmo sendo rei, né, mesmo sendo o primeiro mandatário, vamos dizer assim, mas ele é um servo. Né? Por isso nós chamamos muitas vezes o nosso trabalho de ministério. O que é ministério? Ministério é servir, é ser servo, né? É pai de todos os pecados, o orgulho. O orgulho é pai de todos os pecados, assim como a humildade é a mãe de todas as virtudes. Então, Roboão recebe o conselho dos anciãos, um conselho prudente, trate bem este povo, seja servo desse povo, ouça este povo, e ele vai ouvir o conselho daqueles jovens, né? Jovens familiarizados com ele, né? E o orgulho do seu coração faz com que ele não volte atrás, né? E não mude a sua estratégia de trabalho. E isso vai prejudicá-lo e fazer com que o seu reino seja dividido. Quarto tópico, então, da nossa lição. Já falamos do primeiro, Roboão e os conselhos no tempo da fragilidade, creio que você entendeu. Roboão e os conselhos imaturos. Terceiro, Roboão desviado pelo orgulho. Quarto tópico, Roboão e as consequências de uma má decisão. Irmãos, uma decisão, ela pode nos jogar em uma situação irreversível. Óbvio que existem decisões que você consegue reverter. Você retorna ao ponto de origem e recomeça tudo de novo. Mas há decisões que não tem mais como voltar atrás. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas decisões. Quando ele toma essa decisão, né, e dessa palavra dura para o povo, um povo que já está maltratado, um povo que já está triste, um povo que já está desanimado, né, e tendo perto deles alguém astuto, né, que diz, não, se fosse eu, faria diferente.
né? Era como quando Absalão queria usurpar o trono de Davi. Ele ficava lá no portãozão, quando o pessoal vinha falar com o rei, ele olhava qual era a demanda da pessoa e dizia, abraçava, beijava, igual os políticos fazem hoje, né? Abraçava, beijava, né? E dizia, se eu fosse juiz dessa terra, né? Vocês não iam ficar na fila, né? Eu ia atender todo mundo. E ele foi conquistando o coração do povo, né? Jeroboão não foi diferente, né? Ele já era reconhecido, não é, como uma liderança, e ele está ali perto do povo. Qualquer vacilo de Roboão, ele vai usurpar, não é, a posição. Então, meus queridos, esta posição de Roboão, este posicionamento de Roboão trouxe consequências, não é, muito difíceis. E a principal dela foi a divisão, né? Jeroboão se levanta com o povo, rompe com Davi, né, com a casa de Davi, e ele arrasta, irmãos, 10 tribos. De 12 tribos, ele arrasta 10 tribos, né? Toda divisão, não é, ela não é benéfica. Principalmente divisão nesse sentido de uma ruptura, com contenda, com briga, com rebelião e tal. Nunca deu certo em lugar nenhum. Então, uma divisão, né? Agora, você vê que o salmista disse lá atrás, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, que trabalho foi para Saul, que foi o primeiro rei, e depois Davi, para concretizar a união de todas as tribos, né? Para conquistar o respeito de todas as tribos, para estabelecer os limites e limites respeitáveis de todas as tribos. Que trabalho, né? Quanta guerra, quanto sangue, né? E agora Deus vê o seu povo dividido, né? Um reino contra o outro, né? Havendo que houve, né, até guerras, né, contra o reino do norte, contra o reino do sul, né? O mesmo povo se matando, né? E Deus não se agrada disso, né? Nada nos fragiliza mais do que as divisões, do que as nossas contendas e do que as nossas intrigas. Então, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, nós vemos isso aqui. Houve a divisão, houve guerras. Olha, irmão, a quebra da adoração. Agora, Roboão, que está no reino do norte, o que é que ele faz? Ele vai estabelecer um bezerro em Dan, outro bezerro em Beceba, porque ele não quer que o povo vá a Jerusalém adorar. Jerusalém está no reino do sul, não é? Ele diz, se o povo for adorar lá, Roboão vai terminar conquistando, porque a religião, não é, o culto, ele é muito forte, ele nos une, não é? Então, ele disse, bom, lá tem os sacerdotes do Senhor e tudo mais, esse povo vai começar a ir lá para Jerusalém, daqui a pouco está todo mundo junto com Roboão. Então eu vou estabelecer um culto aqui e fraciona. Daqui a pouco o povo que adorava ao Senhor no templo está adorando bezerro. Que situação trágica, né? Que situação terrível. Quebra da adoração, fragilidade do reino. Agora, se houvesse uma guerra, o reino do sul que se virasse. Se houvesse uma guerra no reino do norte, o reino do norte que se virasse, né? Ora, quando eles eram 12 tribos juntas, a força é muito maior do que agora um reino fragilizado. Então, foram as grandes consequências e outras que nós vamos vendo, irmãos, não é? Porque nós vamos ver lá na frente, deve estar na lição aqui, né? Nós vamos ver que o reino do norte vai cativo para a Síria, depois, tempos depois, o reino do sul vai cativo para a Babilônia, né? E nunca mais esse povo conseguiu se juntar. Veja que prejuízo tão grande. E aí nós vamos vendo, os irmãos lendo o livro das crônicas, livro dos reis, nós vamos ver quanta dor de cabeça, né? Me parece que o reino do sul, ele teve 20 reis, né? Uma coisa assim, e o reino do norte, né? Ele teve 18 ou 19 reis, alguma coisa assim. E nós vamos ver que todos os reis do reino do norte,
todos, vai ter sempre aquela inscrição, que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos. No Reino do Sul, ainda se tira aí uns 8, que a Bíblia diz assim, que fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, sendo que muitos deles ainda de forma parcial. Muito bem. Então, consequências trágicas dessa divisão. Quinto lugar, Roboão e a falta de discernimento. Coisa triste, irmãos, é um líder que não tem discernimento. Você tem anciãos e você tem uma garotada dando conselho. Você vai optar para que lado? Se você tem discernimento, se você tem sabedoria de Deus, você nunca vai ficar do lado da garotada em detrimento daqueles que são mais experientes, daqueles que têm estrada, daqueles que têm conhecimento de situação, de quem trabalhou junto com o rei. Então, faltou, por parte de Roboão, discernimento sobre a fonte do conselho. O salmista, no Salmo 1, ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é que o salmista está dizendo? Cuidado com a fonte do seu conselho. Muitas vezes nos entristece ver irmãos cristãos tomando conselho de ímpio, irmão. A minha vizinha que não é crente me deu esse conselho aqui. Às vezes conselhos que vão ser determinantes na trajetória da sua vida. Então, muito cuidado. É alguém que eu tenho muita intimidade, alguém assim que eu tenho muita consideração. Sim, mas essa pessoa já tem Jesus em sua vida? Se não tem, ele está nas trevas. É complicado você tomar conselho de quem está nas trevas, de quem é escravo de Satanás. Então, muito complicado. Então, Roboão não discerne a fonte de onde estão vindo os conselhos, e nem discerne os tipos de conselho. Porque tem a fonte e tem o conselho em si, para você analisar se aquilo é um posicionamento correto. Então, Roboão, ele negligencia este dom tão maravilhoso que é o discernimento. É bom a gente ter discernimento. Na obra de Deus, trazendo para o nosso contexto, tem muita coisa que parece que é, mas não é. Tem muita coisa que você acha que não tem valor, mas tem muito valor. Existem outras coisas que nós estamos até supervalorizando e que não tem valor nenhum. Eu acredito que uma das tragédias que nós temos hoje é, muitas vezes, nós percebermos pessoas que estão muito preocupadas, muito envolvidas com coisas que não levam a lugar nenhum e deixando de se envolver, deixando de dar atenção, deixando de prestigiar, deixando de dar importância às coisas que têm muita importância. É como disse um certo teólogo, a pessoa está desprezando a pérola de grande valor e está abraçando as bijuterias baratas desta vida. Vamos então para o nosso sexto tópico. Sexto tópico aqui está muito interessante. Eu coloquei assim: Roboão e Jeroboão, uma guerra de deuses. E achei muito interessante, irmãos, o que está constando na nossa conclusão. Veja só que palavra interessante. Diz assim: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, porque ele constrói, os bezerros lá em Dan e Berseba. Então, enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo. Que coisa interessante, O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Olha que coisa interessante, irmãos. A gente imagina que ídolo é só ali a figura de um homem de gesso,
a figura de um homem num quadro ou de uma mulher, e a gente diz, isso aqui é idolatria, um ídolo e tal. Mas muitas vezes os ídolos estão no nosso coração, não é? Às vezes é o dinheiro, às vezes é o sexo, não é? Às vezes é o poder, né? Enfim, o culto ao corpo, né? O corpo vira uma peça de idolatria, né? Então veja só, que interessante, enquanto Jeroboão constrói ídolos e pratica a idolatria diretamente, construindo esses bezerros de adoração, Roboão não tinha bezerro de adoração, mas ele era o grande ídolo, na medida em que ele é egoísta, né? Na medida em que ele é orgulhoso. Então, está aqui na realidade uma guerra de deuses. Esse Deus pode estar externamente, ou esse Deus pode estar se constituindo internamente. Eu preciso ter muito cuidado, né? Porque Satanás foi assim, dentro dele ele construiu, não é, esse pensamento de que ele deveria ter o seu trono acima do trono de Deus, se elevar acima de Deus e, como criatura, ele ser acima do Criador. E isso só dá problema, né? Muito bem. 7º ponto. Jeroboão e o pecado de rebelião. 3º tópico, subtópico 1. Vamos ver como está dizendo. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. Isso você vai encontrar em 1º livro dos Reis, capítulo 11, versículo 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1º livro dos Reis, 11, 29 a 31. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Muito bem, nós vamos perceber, queridos, e vale a pena salientar, né, que a rebelião nunca valeu a pena. Você não encontra na Bíblia uma rebelião que tenha terminado bem. E mesmo a gente vendo na Bíblia isso, ainda hoje ocorre divisões de igreja. Né? Tem uma igreja, um grupo se levanta contra o seu pastor, né? E vai e constrói um outro ministério, e esse ministério lá vai se dividir também, porque as pessoas que acompanham rebeldes não são pessoas de confiança. Né? O nosso pastor aqui sempre conta de um determinado campo que foi dividido, e foi um grupo de pessoas acompanhando um rebelde, lá se estabeleceram, e lá no outro lugar alguém se rebelou contra a liderança. E o líder achou ruim, né? Ele disse, não, aprendi divisão, aprendi rebelião com o Senhor. Né? E dividiu de novo. Né? E assim vai se dividindo, porque as divisões não contam com a bênção de Deus. Divisão que gera falta de autoridade. Aquele que divide, irmão, ele perde a autoridade. Né? Como ele vai exigir submissão, né? Obediência, né? Dos seus liderados, se ele é um desobediente? Divisão que agrega a si pessoas não confiáveis. Quem acompanha rebelde não é de confiança, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Rebelião, a Bíblia compara ao pecado de feitiçaria. E outra coisa interessante, quando Jeroboão promove essa rebelião, ele agora está estabelecido no Reino do Norte e Roboão no Reino do Sul. Mas ele construiu logo 2 bezerros porque ele tinha medo de que o povo voltasse. Porque o rebelde ele não consegue ter segurança. Dentro dele, lá no íntimo, ele sabe que tomou uma decisão errada. Agora, às vezes, irmãos, a sede pelo poder
Porque tem pessoas que não gostam de sentar para aprender, eles gostam de falar. Existem pessoas que não sabem estar debaixo de autoridade, ele quer ser autoridade sobre os outros, né? Muitas vezes foi disciplinado na igreja onde ele estava, mas não quer se submeter à disciplina, né? Porque o orgulho é o pai de todos os pecados, e ele vai e se levanta em outro lugar, né? Mas sem força moral, né? Sem história, e isso não pode terminar bem. Então, queridos, Jeroboão e o pecado de rebelião. Corramos de rebelião. Quando alguém procurar vocês, irmãos, vamos fazer aqui um abaixo-assinado contra o pastor, né? E um detalhe, isso não acontece só na igreja, não, acontece dentro de um coral, dentro de uma orquestra, dentro de um ministério. E eu digo sempre, quando você se levanta contra a sua liderança, né, você perde a legalidade e a legitimidade espirituais. E isso não vai dar certo lá na frente. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos cubra com o seu sangue, porque nós estamos vivendo uma época de declínio de autoridade, não é? Uma época onde desobedecer parece estar ficando chique, não é? E a tendência é que a coisa vá piorando. Mas aprenda nesta noite uma palavra de Deus, não é? Promover rebelião, se juntar a rebeldes, é embarcar numa canoa furada. 8º lugar, Jeroboão e a falsidade religiosa. Nós temos aqui o subsídio devocional, né, que está na nossa lição, na página 15, e eu quero ler aqui que ele é muito interessante. Diz assim: Jeroboão temia que, se o seu povo subisse a Jerusalém para adorar o Senhor, como a lei exigia, ele pudesse buscar, com o passar do tempo, a reunificação política. Os seus temores o levaram a estabelecer um sistema que falsificava a religião revelada no Antigo Testamento. Jeroboão escolheu 2 cidades há muito tempo ligadas à adoração, Betel e Dan, como centros de adoração. Ele constituiu sacerdotes que eram da descendência de Arão, mudou as datas das festas religiosas e ofereceu sacrifícios sobre altares levantados em Betel e Dan. Este foi um abandono proposital da religião revelada. No entanto, isso tinha a intenção de imitar a verdade. As falsas religiões geralmente possuem elementos em comum com a fé bíblica. Por exemplo, muitas das grandes religiões do mundo pregam a moralidade, porém a fé falsificada carece de um ingrediente essencial, a presença e o poder do único Deus que se revelou a nós. Então, queridos, o fruto da rebelião não pode ser nada bom. E aqui nós vemos então, no nosso 8º tópico, Jeroboão e uma falsidade religiosa. Na realidade, ele, na intenção de segurar o povo, se ele não faz um culto, o povo descia para adorar ou subia para adorar em Jerusalém, né? Mas ele cria lá bezerros, coisas que são contrárias à vontade de Deus. Então, falsidade religiosa. E nos nossos dias não é diferente. Onde existe o original, existe também o falso. Para existir o falso, tem que existir o original. Você não vai achar uma nota de R$30, porque não existe. Agora vai ver nota falsificada de 50, de 100, porque existe a nota real. Então, Jeroboão e a falsidade religiosa. Em 9º lugar, meus queridos, a divisão do reino e a intensidade profética. Nunca em Israel teve tanta atuação profética como no período do reino dividido. Por quê? Porque o reino dividido era uma catástrofe. Eu peguei uma Bíblia de estudo que eu tenho aqui, que vai mostrando os profetas, né? Você tem ali, desde o profeta, tem profeta Elias, profeta Jonas, Amós, Oséias, olha quanto profeta, Miqueias, Isaías, Naum,
Sofonias, não é? Aí vem aí Jeremias, Abacuque, Daniel, Ezequiel. Então, irmãos, é muito profeta. Por quê? Porque o profeta é um homem chamado para um tempo de crise. Então, se Deus usava esses homens, né, que não estão comprometidos com as estruturas, né? O sacerdote, muitas vezes, ele é quase que um refém do rei. Ele está dentro da estrutura, mas o profeta, ele é fora da estrutura, né? Então, ele vinha com a palavra de Deus. E esse tempo foi um tempo de muita dificuldade do reino dividido, porque os reis se desviaram, os sacerdotes se desviaram, haviam os falsos profetas para agradar o rei, como os profetas de Baal, né, que comiam da mesa, né, da Jezabel e de Acabe, né? Então eles eram alimentados pelo próprio Estado, né? E, meus queridos, esse tempo, um tempo de muita crise, não é? Também os juízes estavam corrompidos, os levitas, irmãos, era assim uma bagunça, né? O homem não tem limite para o pecado, né? E nesse tempo, um tempo de muita dificuldade, Reino do Norte, Reino do Sul, de vez em quando o Reino do Norte estava brigando com o Reino do Sul, morrendo gente do Reino do Sul, gente do Reino do Norte, ou seja, os irmãos se digladiando e se matando. Esse tempo, nossa lição não comenta aqui, mas foi um tempo de intensidade profética. Sempre que a crise chega, né, os profetas, né, entram em ação. Quando não há crise, o profeta está desempregado. Não é? E, 10º e último lugar, a divisão do reino como fruto da opressão. Por que aconteceu a divisão do reino? Por causa da opressão. Né? Nós já vimos aqui que Roboão, né, um homem insensível, um homem imaturo e também absorvendo o conselho dos imaturos, dos jovens que foram criados com ele, e ele promete, no governo de Salomão, que foi um governo muito forte, um governo onde a corte era muito grande, né? Porque quanto mais poderoso o rei, quanto mais rico o rei, maior os seus empregados. E para manter essa corte não é brincadeira. Então, o povo pagava muito imposto e a coisa não estava fácil. E o povo pede alívio, né? Quando a gente vê chegar um governo, tudo que a gente quer é que os impostos diminuam, né? Que a qualidade de vida melhore, né? E ao invés de ele conquistar o coração do povo, né, prometendo, olha, vou lutar por vocês, vou defender vocês, vou ser servos de vocês, vou atender as demandas do povo, né? Mesmo que ele lá na frente, né, tivesse suas dificuldades, né, mas você não pode começar um governo já dizendo, eu vou oprimir vocês. Se o governo anterior oprimiu tanto, eu vou oprimir o dobro. Não, aí você já entra na sua campanha, né, derrotado, né, politicamente. Muito bem, o versículo 14, vamos ver, né, a divisão do reino como fruto da opressão. No versículo 14 diz assim, e lhe falou ao povo, né, conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, a divisão do reino como fruto da opressão. Aqui, não é, ele promoveu, não é, e anunciou a desigualdade, a humilhação, as injustiças, não é, a sua vaidade e o seu desamor. Não é? Então, essa divisão, ela teve, né, como espinha dorsal, vamos dizer assim, né, o teor opressivo que o rei Roboão anunciou. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe, né, que a palavra do Senhor fique aplicada melhor em seu coração. Você pode desenvolver mais esses tópicos, né? Se você está nesse canal pela primeira vez, não conhecia ainda, não se esqueça de se inscrever, de dar o like aí, você vai estar ajudando ao canal, compartilhar com seus amigos, né? E fazer também o seu comentário, dizendo aí a cidade de onde você está. Nós temos tido o cuidado de responder todos os comentários. Deus vos abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.